Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco. Um programa que fala de oportunidades de negócio e do mundo do franchising. E nós estamos falando aí há 2 semanas a respeito de franquias na área de ensino e a gente falou um pouquinho também em franquias na área de alimentação, né? Fica ligado, acompanhe os programas anteriores, você pode acessar no www.clicktv.com.br, sem K no final, ou no nosso site que é www.franquiasemfoco.com.br. Bom, dica da semana é para você que quer aprender sobre expansão, né? A gente vai ter aí o curso do pessoal do Grupo Xerto, aí, né? Como planejar a expansão da tua rede aí de franquias, né? Quem vai dar o curso é o Fernando Câmpora e a Filomena Garcia. O curso aí é dia 7 e 8 de novembro de 2012, né? Para você conhecer um pouco mais, acessa lá o site xerto.com.br. E para você que tem evento, para você que tem oportunidades de negócio, manda uma pauta para o nosso programa que a gente fala aqui ao vivo, né? É um serviço de utilidade pública. Você pode acessar o produção@franquiasemfoco.com.br. E hoje eu tenho convidados bastante especiais, né? Nós vamos tratar hoje sobre, no primeiro bloco a gente vai falar sobre franquia na área de idiomas e no segundo bloco nós vamos falar sobre franquias na área de controladoria e vamos falar também sobre a questão de franquias imobiliárias, né? Então no primeiro bloco agora eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o José Carlos Souza, ele que é diretor do CNA. Tudo bem, Zé Carlos? Tudo ótimo, obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que vai ser uma entrevista bem legal, que as pessoas vão aprender bastante aí sobre escola de idiomas. Legal. Para você conhecer um pouquinho mais o Zé Carlos Souza, ele é diretor de expansão, ele trabalha no CNA desde janeiro de 2007, tem 43 anos e há mais de 15 trabalha com franchising, né, na área de educação. Tem cursos de idiomas e profissionalizantes. Ele é formado em propaganda e marketing pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e tem MBA em marketing de varejo para franquia pela FIA USP. Zé Carlos fez carreira na área de marketing até o seu ingresso no CNA, onde iniciou sua trajetória como gerente de operações. E nessa área respondeu diretamente pela implantação de novas unidades, focando aí na aprovação de pontos comerciais em todo o Brasil. Além de assessorar a diretoria, gerenciando aí consultoria de campo e núcleo de inteligência, em agosto de 2011 o Zé Carlos ele foi alçado aí ao posto de diretor de expansão, respondendo aí pela área de vendas de franquias e convênios e parcerias. Quase que não tem trabalho, né, Zé Carlos? Quase nada. Legal. Zé Carlos, antes mesmo da gente falar um pouquinho do como que é o dia a dia do franqueado e tal, eu queria que você falasse um pouquinho da história do CNA. Quer dizer, quanto tempo ele está no país, como é que foi a trajetória do CNA? O CNA é um jovenzinho. Ele está completando no próximo ano 40 anos e tem uma trajetória bastante interessante. Ele começa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para atender a uma demanda, mas que foi criada exatamente numa pequena confusão. O nosso fundador, que é um grande entusiasta aí da área educacional, ele começa com venda de livros porta a porta. E ele tinha lá, já no começo dos anos 70, aí aproximadamente 250 vendedores que faziam esse trabalho de porta a porta. E numa bela ocasião, um dos vendedores, na ânsia de trazer mais resultado, ele promete algo que não existia. Ele prometeu que, na venda daquele livro, que aquele cliente teria aulas de inglês, né, que é um livro específico de uma enciclopédia de idiomas, e que ele teria o acompanhamento de uma professora para melhor entender o conteúdo daquele livro. E bom, o nosso fundador ele tinha 2 opções naquele momento: ou ele devolvia o dinheiro da compradora, ou ele entregava aquilo que havia sido vendido. E ele, de uma forma muito inteligente, já antevendo todo esse sucesso que haveria aí na busca de idiomas, ele resolveu então cumprir lá e honrar o que tinha sido prometido, e ali nasceu o CNA, em 73. E agora a gente completa então no próximo ano 40 anos. O CNA veio de Porto Alegre, depois foi se aproximando de São Paulo, até que em 81 aqui conseguisse chegar de uma forma mais consistente para esse mercado que era tão mais competitivo. E hoje nós felizmente aí trazemos todas essas vitórias e celebramos esse sucesso aqui em São Paulo. Muito legal, muito interessante. Quer dizer, interessante que aqui no nosso programa a gente entrevista vários empreendedores, executivos, e muitas empresas se iniciaram com uma oportunidade de negócio, não teve um plano de negócio, toda essa coisa que as escolas de negócio sempre comentam, né?
Tem até uma professora, a Sara Saravasti, que ela fala de effectuation. O que é isso? Que os grandes empreendedores viram uma oportunidade, trabalharam em cima disso. É uma escola de pensamento acadêmico diferente daquela escola do planejamento estratégico, aquela coisa toda. Muito interessante essa história. Quer dizer, e aí foi a professora lá, cumpriu aquilo que o vendedor tinha prometido, aí viu-se uma oportunidade de negócio que, além do livro, ter toda essa aula. E aí, quer dizer, o processo de franchise do CNA começou na década de 70 mesmo, ou na década de 80? Não, ele começa na década de 80 e a partir então dessa constatação que essa seria talvez a forma mais indicada, até porque as escolas de idiomas, na verdade, elas têm um processo muito importante em toda a formação do franchise. Quer dizer, a própria Associação Brasileira de Franchising, ela começa ali com um núcleo muito importante de profissionais dessa área, de fundadores e presidentes de escolas de idiomas. Então, eu acho que há uma certa sinergia muito grande entre o nosso negócio e o franchising como uma forma de gerenciar e de crescimento, né? Eu vejo que no Brasil, hoje, as escolas de idiomas, que a gente possui basicamente todas, as principais, elas estão no formato de franquia. Entendi, bem interessante. Zé Carlos, eu queria que você comentasse um pouquinho, quer dizer, como é que é o dia a dia de um franqueado de uma escola de idiomas? O pessoal comenta como é o dia a dia do franqueado do pessoal que trabalha com alimentação, tem tantas peculiaridades que é super interessante, quer dizer, e de idiomas? Como é que é o dia a dia? Ele abre a porta da loja, ele vai nas salas acompanhar as aulas, ele cuida do material publicitário. Como é que é o dia a dia típico de um franqueado? Interessante a sua pergunta. Eu comentava agora com um colega da Remax, enquanto a gente conversava aqui nos bastidores, sobre a mudança e o que acontece no dia a dia do franqueado, né? E a forma como a gente também consegue assessorar. E a gente percebe uma mudança muito grande quando o franqueado tem uma escola, como ele tem um negócio, quando ele parte, quando ele consegue crescer e vai para a segunda, a terceira escola. Obviamente que a presença dele, do operador lá no dia a dia da escola, é extremamente importante e ela faz a diferença. Também é importante que ele seja o grande maestro para que tudo isso aconteça. A gente trabalha com uma responsabilidade muito grande, nós temos hoje nos ambientes, nas escolas, crianças, jovens, adultos, quer dizer, atuamos em todos os segmentos e para todas as faixas etárias. A rotina dele é uma rotina bastante complexa, ele tem todas essas frentes para cuidar. E é natural que quando o franqueado tem uma única escola, ele acabe acumulando e trazendo para si muitas funções. Não raro ele abre a escola, ele fecha a escola. E as nossas escolas funcionam de segunda a sábado. Mas, a partir do momento que ele abre a segunda escola, a vida dele muda completamente, porque ele aprende efetivamente a delegar. Ele descobre que não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, e isso traz uma leveza muito maior para o dia a dia dele, porque ele consegue efetivamente mudar essa trajetória. Então ele tem as suas equipes, ele tem o seu braço direito lá na coordenação pedagógica, ele tem outros que pertencem ali a esse organograma da escola, e a escola simplesmente ela anda mais fácil. Muito bom. Pessoal, para você que ligou agora aí na web, a gente está falando com o Zé Carlos Souza, ele que é diretor de expansão da Escola de Idioma CNA. É muito interessante aí o que você comentou. Agora, vamos imaginar quem tem a primeira escola, né? Você comentou que não raro ele abre e fecha a escola. Agora fica imaginando, quer dizer, cedinho ele vai, olha o balcão da escola, vê como é que está, se os folhetos estão organizados ali na mesa, deve ter um assistente financeiro, ele mesmo, para controlar fluxo de caixa, fazer conciliação bancária, tem que trabalhar o marketing de guerrilha, tem que fazer parceria com associações, empresas ali da região, tem que olhar se a fachada está limpa, tem que ver essas salas de aula, tem que acompanhar o professor. Quer dizer, que tipo de coisa a pessoa tem que gostar para dar certo? Vamos imaginar aquele franqueado que começa uma primeira escola, aquele que talvez foi sempre empregado, ele foi executivo em alguma empresa, não foi empreendedor de outros negócios, né? Como é que quer dizer, essa coisa? Ele tem que gostar de idiomas mesmo, ele tem que gostar de gestão, ele tem que gostar do que para ter sucesso? Eu acho que o primeiro passo é gostar de pessoas. Ele lida com isso na prestação de serviço, é basicamente o que a gente faz no dia a dia, é lidar e gerir pessoas, né?
É importante a sua pergunta, e é importante que as pessoas tenham em mente que comprar uma franquia não é comprar um emprego. Entendi. Eu estou, na verdade, eu preciso dessa veia empreendedora, eu preciso desse olhar e dessa vontade de crescer e de fazer com que as coisas realmente aconteçam. Mas eu preciso gostar de pessoas e tem que estar nesse ambiente. Esse ambiente é um ambiente muito interessante. Você imagine que nós estamos trabalhando com pessoas que mudam efetivamente a vida de outras pessoas. O aprendizado de um idioma, isso abre uma quantidade de portas sem fim. Quer dizer, o que vai melhorar a vida desse nosso cliente é fantástico. A inclusão, o que efetivamente vai acontecer na vida dele a partir daquele aprendizado. E isso é extremamente gratificante. Mas eu diria que assim, é a gestão de pessoas, gerir e ter esse olhar, porque a parte interessante de entrar para o franchising é exatamente essa. Você tem pessoas estratégicas pensando no negócio. Então ele não tem que se preocupar com um produto, com um novo produto, ou com uma campanha. Ele tem que pôr em prática aquilo que já existe e fazer o melhor com as ferramentas que ele tem. Entendi. Não é à toa que é um sistema comprovado. Quer dizer, o CNA hoje tem quantas unidades franqueadas? Hoje são mais de 500 unidades franqueadas no Brasil e agora, só nesse período, por conta de todo esse aquecimento, do que está acontecendo com o mercado de línguas no país, a gente deve crescer já para o próximo semestre cerca de 10% no número efetivo de escolas abertas funcionando. Agora, Zé Carlos, por exemplo, quem não está nos assistindo pensa assim, bom, então eu vou comprar uma franquia CNA porque já é uma marca consolidada, basta eu pendurar lá no totem lá CNA e ficar sentado que vai encher de aluno na minha escola. Porque é uma marca consolidada e tal. Pode pensar assim ou não? Olha, quem comprar um CNA e colocar o totem lá na frente já terá dado um grande passo na sua trajetória, porque ele já tem uma marca própria, que é consolidada, que é conhecida. Mas a diferença, a cereja no bolo, ela está no trabalho feito no dia a dia. Quer dizer, é na gestão dessa equipe, é nessa visão comercial, é fazendo essas parcerias, enfim, colocando tudo isso em prática. Tem que acordar cedo e trabalhar, quer dizer. Tem que efetivamente trabalhar e assim, é um trabalho que ele não é fácil. A gente, é uma coisa que ela é sem fim. Eu termino uma captação, o nosso produto ele é sazonal. Então nós temos ali a entrada de alunos, que acontece as matrículas, porque ele acompanha muito o calendário escolar, né, o calendário das escolas de ensino regular. Então, nós temos todo um trabalho para essa captação ali, e quando ela termina eu já preciso pensar numa rematrícula, que é a continuidade desse meu aluno nessa escola, já tenho que fazer um novo processo de captação para o semestre seguinte, então ele nunca cessa esse trabalho. Agora, Zé Carlos, uma outra curiosidade que eu tenho, você que é um especialista, quer dizer, atua em várias frentes aí, conhece bem, por que tanta gente estuda inglês e tão pouca gente fala inglês fluentemente? Quer dizer, é incrível isso. Quanto tempo você estuda? O sujeito às vezes estuda 1, 2 anos e aí não fala, trava, quer dizer, não, principalmente Ulisses, a pessoa não consegue entender o que o outro está falando. É uma percepção, eu estou falando isso sem dados estatísticos, sem nada, uma percepção pessoal minha. A impressão que eu tenho é que muita gente estuda, mas pouca gente fala inglês. É isso mesmo ou não? No Brasil a gente não tem dados estatísticos que sejam tão confiáveis e existe uma grande informalidade no nosso mercado. Hoje o que a gente entende, com as informações que a gente tem, calcula-se que 3% da população esteja efetivamente estudando em alguma escola de idioma nesse momento no Brasil. O percentual de pessoas que admite, que diz saber ou que tem contato e conhece a língua chega em torno de 20%, mas não significa fluência. A fluência ela deve estar mais ou menos em torno de 5% da população. Então, para nós isso é um prato cheio, porque há uma expectativa de mercado gigantesco aí. Quer dizer, calcula-se que, inclusive, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, esses eventos internacionais que o Brasil cedia nos próximos anos, tem aquecido bastante, tem mostrado toda a importância hoje desse aprendizado. Mas, voltando à sua pergunta, existe uma trava, né, naturalmente. Quer dizer, a língua portuguesa em si ela é bastante diferente e uma coisa que a gente conversava também é isso. O Brasil não tem fronteira com países que falam inglês. Existe uma familiaridade muito maior com os nossos vizinhos aqui de língua hispânica e veja, a própria forma de lidar com isso em outros países é diferente. Na Argentina a quantidade de escolas bilíngues ela é muito maior e é a escola regular que cumpre esse papel. O que não acontece no Brasil, seja pela complexidade ou pela própria forma como tudo isso aconteceu. Mas cada vez mais esse cenário tem mudado.
A familiaridade, seja através da internet, seja pela linguagem da tecnologia, com o acesso com o que acontece fora do Brasil, é que efetivamente fez mudar esse cenário e trazer essa globalização. As próximas gerações não terão toda essa dificuldade, isso já é certo, por conta de tudo isso. Quer dizer, você já cresce com uma mentalidade diferente, é um outro drive que há nessa nova geração, e isso muda. É real, a gente tem uma situação que nas nossas escolas, a realidade hoje é que a maior parte dos nossos alunos não entra no nível básico. Já houve uma experiência anterior, seja numa outra escola ou com o que ele aprendeu na escola regular, e ele já é alocado através de um teste de nível em níveis mais avançados. Mas há sim uma quantidade muito grande de pessoas que voltam para as escolas de idiomas, até porque hoje elas são muito forçadas. Se você não usa o idioma, você perde. E hoje, usar o idioma está muito mais fácil, seja através das viagens internacionais, que estão muito mais acessíveis para nós. Internet com muito conteúdo, né? Cinema, música, enfim. Legal. Pessoal, a gente está aqui com o Zé Carlos Souza, da Escola de Idiomas CNA, e o tema é franquia na área de idiomas. Acesse o nosso site www.franquiasemfoco.com.br. Lá você pode fazer uma série de testes, ver qual é a franquia que tem o seu perfil melhor para você. Vale a pena conferir. Zé, eu queria que você falasse um pouco da oportunidade de negócio que é ter uma franquia CNA. Quer dizer, no projeto de expansão tem espaço para São Paulo, interior, investimento mínimo, retorno. Dá-se uma visão geral do investimento em franquia CNA. Claro. Hoje o CNA então tem um pouco mais de 500 escolas espalhadas e o nosso objetivo nos próximos anos é dobrar esse número de escolas. Há potencial para isso. Hoje nós temos mapeadas aí mais de 500 oportunidades em todo o Brasil. É óbvio que na região sudeste, onde o CNA já está há mais tempo, o mercado é mais maduro, mais consolidado, a gente tem uma realidade um pouco diferente. Há uma fila de espera, eu diria, para atender. Claro que também é uma realidade em que nós estamos reestudando algumas praças, até porque como esse mapeamento ele foi feito há alguns anos, pelo tempo que nós temos, há algumas oportunidades que começam a surgir também em alguns grandes centros, né? Mas no interior do estado de São Paulo há muitas possibilidades e hoje, aproveitando até que o seu programa ele tem um âmbito nacional, eu diria que hoje o Nordeste é um foco bastante interessante por várias razões. O Nordeste hoje é um polo de grande crescimento e desenvolvimento e o Nordeste também é onde hoje o CNA tem as maiores oportunidades. Muito bom. A gente está chegando no finalzinho do programa, Zé. Eu sempre faço essa pergunta para todos os meus entrevistados. Olhando para aquela câmera, falando para mais de 15 mil pessoas, entendendo que tem uma série de escolas de idioma hoje no país. Por que escolher a franquia CNA? CNA hoje representa uma das principais marcas no Brasil, uma importante visibilidade e com investimento muito alto em mídia. Mas o que torna o CNA hoje a franquia mais atrativa, eu diria, nesse cenário, é o fato de que 70% das nossas escolas conseguem entrar no seu ponto de equilíbrio no primeiro semestre de atuação. Então nós temos esse retorno de investimento vindo aí aproximadamente 18 meses, mas a partir do 6º mês o franqueado já deixa de colocar dinheiro para que aquele negócio possa rodar. Quer dizer, com uma lucratividade hoje girando em torno de 20% do faturamento dessas escolas. Então, assim, trabalhar com serviço é o que nos possibilita isso. Mas uma outra grande vantagem que eu diria é o fato de que nós temos o maior número de alunos, a maior média de alunos por escola e, por conseguinte, aí o maior retorno, o melhor retorno desse mercado. Basicamente é isso. Perfeito. Olha, Zé, eu quero agradecer a sua entrevista, uma entrevista muito especial. Você que tem uma experiência larga nesse mercado, trabalhou aí até em consultoria de campo. Olha, seria interessante marcar um outro dia, um outro bate-papo para falar dessa experiência, né, de consultoria de campo, que acho que vai ajudar muita gente aí. Será um prazer. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Espero você em próximos programas. Ótimo. Legal. Pessoal, fica ligado, no segundo bloco a gente vai falar de franquias no setor imobiliário. Até daqui a pouquinho.